Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 25, vamos ler os primeiros versículos, diz assim. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura, e deu-lhe à luz Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. E Joquizã gerou Seba e Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumi. E os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abidá e Elda. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque, mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os de seu filho Isaque, enviando-os ao Oriente para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, e viveu 175 anos. Amém. Vamos orar, meus irmãos, pedir que Deus nos ensine nestas leituras. Ó Senhor, estamos aqui começando mais uma leitura, Senhor, uma meditação nesses capítulos tão preciosos, Senhor. O nosso pedido neste momento é que o Senhor fale conosco, é que o Espírito Santo ele venha nos instruir, nos conduzir, Senhor, abrindo esses textos para nós, nos fazendo compreender e aplicando a nossa alma, Senhor. O Senhor Espírito Santo que escreveu esses textos, que explique eles para nós, nos edifique, não só agora, mas em toda essa nossa leitura da Bíblia Sagrada, Senhor, em nome de Jesus, nessas quartas-feiras. Oramos assim, não só por nós, mas pelas pessoas que vierem ouvir depois nas gravações do Senhor Jesus. Oramos. Amém e amém. Então, meus irmãos, nós vamos hoje ler, com a graça de Deus, mais 4 capítulos, né? Do 25 ao 28. E eu quero fazer assim um rápido panorama antes de nós iniciarmos a leitura. O 25, ele vai falar para nós dos filhos de Abraão, que não foi só Isaac que Abraão teve, né, de filhos, ele teve concubinas, e dessas concubinas nasceram outras crianças, né, outros meninos, mas nós vamos notar bem claramente que há uma separação entre todos esses filhos dessas concubinas e Isaac, que é o filho da promessa. E então de Isaac vai nascer mais 2 filhos que vão ser muito importantes, especialmente um deles, né, que é o Esaú e Jacó. Então aqui nós vemos o nascimento desses 2 meninos, aqui no capítulo 25, e já no capítulo 25, irmãos, o Esaú vende a primogenitura dele, né, que vai ser algo muito importante aqui. No capítulo 26, nós temos mais uma vez agora Isaac, né, seguindo assim o mau exemplo lá do seu pai, mentindo sobre a sua esposa, mas sendo descoberto logo, e ele então tem ali uma situação difícil, mas ele sobre os poços, que nós vamos ver aqui, uma situação complicada, mas no final das contas Abimeleque faz uma aliança com ele, aqui no capítulo 26. No capítulo 27, irmãos, nós temos já o Isaac velhinho, sendo enganado por Jacó e Rebeca, sua esposa, para que a bênção fosse dada a Jacó e não a Esaú. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês isso, que isso estava na vontade de Deus, não um engano, né? Não a maneira como foi feita, mas acabou-se por cumprir o decreto de Deus, mesmo através desse pecado. E no capítulo 28, que é o último capítulo, nós temos o Jacó saindo da família, saindo das terras ali da promessa, voltando lá, né, para a família de Abraão, de Rebeca e assim por diante, para tomar uma esposa com a bênção do próprio Isaac. Agora, o importante aqui em tudo isso, eu quero sempre chamar a atenção dos irmãos, nós estamos fazendo uma leitura que eu vou chamar
de a leitura cristológica, que é a leitura apropriada das Sagradas Escrituras. Já falei aqui algumas vezes para vocês. Então, nós sempre vamos observar como a Bíblia, em todo lugar, ela aponta para Jesus, né? E aqui também. Então, o que está acontecendo aqui? Aqui nós estamos na família dos patriarcas. Eu disse para vocês agorinha que vai ter uma separação de Isaac dos outros filhos de Abraão. Por quê? Porque Isaac é o filho da promessa. Isaac é aquele através do qual virá futuramente o próprio Jesus, né? E nós observamos aqui também que tem um escolhido dos filhos de Isaac. Então nós temos 2 filhos de Isaac, mas Paulo vai dizer lá em Romanos 9, depois vocês podem ler na Bíblia de vocês, que Deus elege pela soberania de Deus, Deus é que elege, né? E Deus elege o Jacó e não o Esaú, para ser exatamente o que vai ser abençoado nessa linhagem da qual vai sair, né? Vai aparecer o próprio Cristo. Então Jacó, ele é o escolhido aqui dos filhos de Isaac. De Jacó virão 12 filhos, que nós sabemos, desses 12 filhos, 12 tribos de Israel, e de Israel que vem Cristo. Então, Deus está preparando todo o caminho aqui para vir o Senhor Jesus Cristo. E outro ponto muito importante, irmãos, é que quando Jacó ele faz a viagem, ele se deita sobre um travesseiro, né? Na verdade não é um travesseiro, é uma pedra, e nessa pedra ele tem um sonho, né? Nesse momento ali, ele dorme e tem um sonho que ele vê uma escada, que os anjos de Deus subindo e descendo. E esses anjos, então, sobem, descem ali, ou seja, tem uma ligação do céu com a terra, e Deus vai falar com ele, Deus vai reafirmar a promessa dele, e ali nós podemos dizer assim, que Jacó, ele passa realmente a entender quem é Deus, a conhecer a Deus, e então, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, lá em João capítulo 1, acho que lá mais ou menos pelo finalzinho do capítulo, ele vai mostrar que aquilo é uma profecia. Jesus vai usar aquilo ali para dizer que vocês vão ver os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Ou seja, quem é aquela escada? O Jesus é a escada que nos liga com Deus. Então aqui, veja que a Bíblia é toda cristológica, tá? A Bíblia ela aponta para Cristo, e é isso sempre que eu quero chamar a atenção dos irmãos. No entanto, eu quero também dizer para vocês logo o seguinte, aqui nós estamos vendo, irmãos, como Deus usa para trazer o seu plano pessoas imperfeitas, pecadoras. E nós observamos que, como Paulo fala lá da eleição, tudo é graça mesmo, tudo é graça. Se não for a graça de Deus agindo na nossa vida, ninguém será salvo. E aqui nós observamos que mesmo pessoas que estão na família da aliança, elas pecam, e elas pecam gravemente. Nós não podemos justificar de maneira nenhuma o que Jacó fez com o irmão dele, o que Rebeca fez com o próprio filho, né? São coisas que trouxeram sobre a família situações muito difíceis, mas aqui está, meus irmãos, como tudo é pela graça, tá bom? Então, dei aqui uma visão geral, agora nós vamos olhar e ler e vamos destacar alguns aspectos aqui importantes. Agora não dá tempo dos irmãos fazerem perguntas, tá? A gente tem que ler, né? E daqui a pouco orar, mas os irmãos podem depois fazer pergunta, tá? Podemos conversar sobre os textos aqui que vocês vão entender. Mas vamos ver então aí, capítulo 25. Vou ler de novo. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura, e deu-lhe à luz Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Gisbaque, Suá. Joquizã gerou Seba, Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, Leduzim, Leumim, e os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida, Elda. Estes todos foram filhos de Quetura. Foram Abraão, e esse é um ponto importante, observe aqui, porém Abraão deu tudo que tinha a Isaque, mas os filhos das concubinas que Abraão tinha, deu a Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque, enviando-os ao Oriente, para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos de vida de Abraão, que viveu 175 anos. Então, nós temos aqui ele separando o filho da promessa, deu presente para todos os filhos, no caso Agar, né, que era mãe de Ismael, e Quetura, que era mãe aqui desses outros meninos aqui, outros homens aqui. Então, ele separa, e no versículo 8 tem a morte de Abraão. Finalmente Abraão morre. E a linguagem bíblica ela é muito assim interessante, porque diz assim, vamos ler. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo.
Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoá, Eteu, que estava em frente de Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali está a sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Beer-Lahai-Roi. Então, meus irmãos, aqui Abraão morre e você já percebe que tem uma compreensão no Antigo Testamento, apesar de que no Antigo Testamento eles ainda não têm a compreensão, né, das coisas como no Novo, mas já tem uma compreensão quando diz ele morreu, foi congregado ao seu povo, ou seja, há uma esperança de ressurreição. Eles tinham já, o próprio Hebreus diz que eles tinham esperança da Canaã celestial e assim por diante. Agora, irmãos, Isaque e Ismael sepultam seu pai. Isso mostra que eles não estavam um contra o outro, né? Pelo menos aqui na ocasião do sepultamento do seu pai. Pois bem, Deus abençoa Isaque. Isaque é o filho da promessa, é isso que diz aqui o versículo 11. Vamos ver então. Versículo 12. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, a egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, Adbiel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Gestur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas, pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas famílias. Estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos, e ele expirou, e morrendo foi congregado ao seu povo, e habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, como quem vai para a Síria, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Vocês têm observado que quando Moisés, que escreveu o livro, ele vai fazendo assim, ele fala rapidamente dessas gerações, dessas pessoas que nascem, porque ele tem o objetivo de falar do principal. O principal aqui é o Isaque, né? Então é claro que o evangelho vai chegar a todos os povos, irmãos. Por exemplo, não lembro onde é que está esse versículo agora, mas se eu não me engano, é lá em 1 Crônica, se eu não me engano, que diz que, por exemplo, esses descendentes aqui de Abraão, que vão ser separados agora, eles vão voltar para glorificar a Deus. É uma profecia de que o evangelho vai chegar às outras nações, né? Então, veja, aqui acabou de falar dos filhos de Quetura, do filho de Agar, que é o Ismael, do descendente dele, e agora vai chegar no filho da promessa, que é o que o Moisés ele está realmente interessado. Então, vamos ver o versículo 19. Estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela, então disse, se assim é, porque sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que outro povo, e o maior servirá ao menor. Aqui nós temos como Isaque era um homem de oração, né? Ele, quando casou com Rebeca era uma jovem, ele já era um homem de 40 anos. Mas aí a Rebeca não gerava filhos, mas tinha a promessa de que através de Abraão e dessa descendência de Isaque viria uma grande nação, e Abraão orou, meus irmãos. Isaque orou insistentemente, diz o versículo 21, e quando ele nasceu, né, diz aqui, Deus ouviu as suas orações, e ele, irmãos, orou. Então nós podemos dizer, diz aqui, eu vou ler aqui o versículo 20, né? E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, orou insistentemente, o Senhor ouviu as suas orações, e os meninos lutavam, e ele orou, nós podemos dizer 20 anos, porque ele já tinha 60 anos quando nasceram os meninos. Agora, o detalhe é o seguinte, há uma profecia aqui que Deus já dá para a Rebeca, porque os meninos lutavam dentro dela. E aí Deus diz assim,
2 nações há no teu ventre. Então, Esaú e Jacó estavam no ventre dela. 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo. E preste atenção agora no final. O maior servirá ao menor. O maior, que nasceu primeiro, é Esaú. Que nasceu depois é o Jacó. Mas Deus vai inverter. E geralmente, o primogênito é que tem a bênção, né? Mas Deus vai inverter aqui e vai colocar Jacó. De maneira que a bênção está sobre Jacó. E o menor, né? O maior, melhor dizendo, que é o Esaú, vai servir o menor. Aqui está a profecia. Guardem essa profecia, irmão, vai ser muito importante para o que vai acontecer nos próximos capítulos. Então veja o que diz aqui no versículo 24. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis os gêmeos no seu ventre, e saiu o primeiro ruivo e todo como um vestido de pelo, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão agarrado à sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando o gerou, portanto ele orou 20 anos para que Deus ouvisse a sua prece. Era um homem de oração. E cresceram os meninos, Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas, e amava Isaac a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó, e Jacó cozeram um guisado. Já vamos dar uma paradinha aqui. Observe que aqui vai começar um problema aqui na família, né? O Isaac, veja, tudo é graça de Deus. Veja a imperfeição de Isaac. Isaac tem um filho preferido. E a preferência é assim, o tipo da coisa que é pela comida. Ele gosta da comida, ele gosta da caça, né? A caça é do seu gosto. Já a Rebeca amava mais o Jacó, então o Isaac gostava do Esaú por causa da comida. E eu quero dizer para vocês o seguinte: Isaac vai tentar, contrário à profecia que está no versículo 23, de que Jacó é o escolhido, ele vai tentar puxar a bênção para o Esaú, que é o filho preferido. Guarde isso aí, tá bom? Então vamos ver adiante aí. E, versículo 29, Jacó cozeram um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado, e disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou e saiu. Veja a última parte do versículo. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Esaú era ímpio. Esaú, ele não valorizava as bênçãos de Deus. A primogenitura, irmãos, era alguma coisa que dava direitos ao primeiro filho, primogenitura, direito à maior herança e assim por diante. Mas isso, em relação aos patriarcas, tinha uma ligação com a promessa de Deus de uma grande descendência, da aliança feita com Abraão lá atrás. Portanto, ele, além de ele desprezar algo valioso, materialmente falando, mas ele está desprezando também a bênção que Deus prometeu lá atrás, entendeu? E o livro de Hebreus vai tomar isso aqui e vai dizer: olha, não sigam o profano Esaú, que desprezou a sua primogenitura, né? Não sejamos como ele, porque depois ele vai chorar. Hebreus vai dizer isso lá no capítulo 12. Ele vai chorar, mas aquele choro não é o choro do arrependimento, é o choro de um homem ímpio que despreza as bênçãos de Deus, a graça de Deus, por causa de um prato de quê? De lentilhas, meus irmãos. Ele desprezou por causa de alimento ali, por uma necessidade ali imediata, né? Então isso fica de exemplo para nós. Capítulo 26, meus irmãos. Havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque, Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar, e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência. Veja a repetição da promessa que é feita lá para Abraão.
como as estrelas do céu, darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão, olha a repetição, bendita todas as nações da terra. Promessa do Evangelho, irmãos, através da descendência de Abraão, de Isaac, filho de Abraão. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis, ele era um homem de fé, e quem tem fé obedece, né? Assim habitou Isaac em Gerar, e perguntando-lhe os homens, então teve fome lá, ele não foi para o Egito, que Deus proibiu, e ele ficou em Gerar, e perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca da sua mulher, disse, é minha irmã, porque temia dizer minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Então, repetindo a mentira de Abraão, né? Veja como um mau exemplo é muito perigoso, irmãos, para a próxima geração. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaac e disse, eis que na verdade és tua mulher, como pois disseste a minha irmã? E disse-lhe Isaac, porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque, que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo, qualquer que tocar neste homem e sua mulher, certamente morrerá. Então ele repete o pecado de Abraão, a mentira de Abraão, que Abraão fez isso no Egito, e fez isso também com outro Abimeleque lá do tempo dele, que aqui provavelmente é um título do rei. Só que, irmãos, ele não confia em Deus como o seu pai Abraão, e ele é repreendido por um homem pagão. Mais uma vez a vergonha se repete aqui, porque o homem vê o comportamento dele com a esposa, né? Vê que não é irmã, que é a mulher dele, assim por diante, e repreende a ele. Então isso é uma vergonha. Veja o que diz o versículo 12. Semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, enriquecendo, até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado aos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulhavam e encheram de terra. Então, riqueza traz o problema da inveja, e Isaac passou por isso. Apesar de ter aquela aliança lá, os filisteus não seguiram a aliança, entulharam os poços do pai de Isaac e criaram problema para ele, começaram a ter inveja dele, até que Abimeleque falou isso aqui no versículo 16, disse também Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaac partiu dali, fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá, e tornou a Isaac, cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Então começa a briga pelos poços, né? Então ele cava de novo os poços que eles entulharam, e começa agora aqui a briga pelos poços que ele vai cavando, e diz aqui, os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa, por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Sitna, e partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Reobote, e disse, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Beceba. Irmãos, Isaac era um homem pacífico, paciente, confiava em Deus, esperava em Deus. Estava passando uma situação ali de perseguição, de ódio das pessoas em volta. Ele não fez guerra, ele não brigou, ele não reivindicou. A terra era dele, porque a terra era a terra da promessa, mas ele não reivindicou. Ele era pacífico, ele confiava em Deus. E agora veja o que diz o versículo 24. Isaac está passando uma situação difícil. Aí Deus vem e diz o quê? Versículo 24. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse,
Eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Parece os anjos quando chegam para Maria Madalena, né, nós vimos domingo, e diz, não temas, né, não tenha medo. Então Deus é um Deus cheio de graça, cheio de misericórdia, cuida dos seus servos, e nos momentos das aflições vem e consola os seus servos, e lembra da promessa, e consola, e anima, e fortalece o coração, a fé, e o resultado é culto. O Isaque, ele levanta o altar, invoca o nome do Senhor, cultua o Senhor. E veja o que acontece então, irmãos, parecido lá com Abraão. Ele é um homem pacífico, ele é um homem que confia no Senhor, e a Bíblia diz que quando nós somos fiéis ao Senhor, Deus faz até com que os nossos inimigos, eles de alguma maneira nos favoreçam. Veja o que diz o versículo 26. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzate, seu amigo, e ficou o príncipe do seu exército, e disse-lhe Isaque, por que viestes a mim, posto que vós me odiais e me repeliste de vós? E eles disseram, havemos visto na verdade que o Senhor é contigo, por isso dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, façamos aliança contigo, que não nos faça mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz, agora tu és bendito do Senhor. Não foi bem assim, né? Mas ele disse aqui, então lhe fez um banquete, comeram e beberam, e levantaram-se de madrugada, juraram um ao outro, depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia, que vieram os servos de Isaque, e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço, que tinham cavado, e disseram-lhe, temos achado água, e chamou-o Seba, por isso é o nome daquela cidade, Beceba, até o dia de hoje. Ora, sendo Esaú, antes de ler isso aqui, irmãos, vocês percebem que Deus cuida dele, ele confia em Deus, ele é pacífico, ele não reivindica as coisas, e Deus então sustenta e abençoa Isaque. Nós tomemos isso como exemplo para nós, né, nos nossos dias hoje, né? A Bíblia diz, Deus não promete riqueza para nós, mas ele diz, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas, o Senhor vai suprir a nossa necessidade, vai cuidar de nós, meus irmãos. Aí chegamos no versículos 34 e 35, voltando para Esaú agora, diz assim, ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beere, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu, e estas foram para Isaque e Rebeca, presta atenção, irmãos, uma amargura de espírito. Por quê, irmãos? Porque eram mulheres que não estavam na aliança. Vocês percebem que quando Abraão, ele quer que Isaque case, ele manda buscar uma mulher, da sua família. Não era para eles casarem com um pagão ali daquela região, né? Rebeca sabia disso, Isaque sabia disso. Quer dizer, a Bíblia ela vai proibir o tempo todo o casamento misto, meus irmãos, né? Então isso serve para nós hoje, entende? Quer dizer, especialmente para vocês jovens, né? Então, um crente deve casar com um crente, uma pessoa que serve ao Senhor. Isso é bíblico, isso está nas Escrituras, e aqui já aparece bem claramente, ou seja, foram uma amargura para Isaque e Rebeca, porque eram pais piedosos, eles sabiam que aquilo estava contrário à vontade de Deus. Então aquilo foi uma amargura para eles. Vamos ver agora o capítulo 27, versículo 1. E aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe, meu filho, e ele lhe disse, eis-me aqui. E ele disse, eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, e a tua aljava, e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-me para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que morra. Irmãos, mas Deus não tinha dito lá que quem era para abençoar, o abençoado era o Jacó? Deus não tinha dito? Isaque sabia disso? Sabia, mas é que ele preferia Esaú. Então Isaque estava contrariando a Deus, vocês estão entendendo? Ele gostava da comida que o Esaú fazia,
gostava mais de Esaú, era o filho predileto. Então, contrário à vontade de Deus, ele queria abençoar, não o que Deus tinha dito lá, mas quem? O filho predileto dele, né? Mas vamos ver o que acontece aqui. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú, e foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido o teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me caça e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho, traze-me de lado 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. Leva-los a teu pai, para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz, e vai e traze-nos. E foi, e tomou-os e trouxe-os. E sua mãe fez um guisado saboroso como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E ele foi a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, senta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: Como é isto que tão cedo achaste, meu filho? E ele disse: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora, para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou, e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou-o, e disse: És tu meu filho Esaú mesmo? Ele disse: Eu sou. Então disse: Faze chegar isso perto de mim, para que eu coma da caça do meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe, comeu, trouxe-lhe também um vinho e bebeu. Vocês percebem? Ele percebe que não é o Esaú, tem muito indício que não é o Esaú, mas ele, pela comida, irmão, ele é enganado. Então é uma coisa muito interessante a gente pensar como os instintos, né? O instinto que Deus dá mesmo, da fome, instinto sexual, tudo isso não pode nos dominar, porque se isso nos domina, nós não pensamos direito. E aqui foi o caso exatamente do Isaque. Mas vamos lá, versículo 26. E disse-lhe Isaque seu pai: Ora, chega-te a mim, beija-me, filho meu. E chegou-se, beijou-o, então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou-o e disse: Eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim pôs-te de Deus do orvalho dos céus, das gorduras da terra, em abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te os povos e as nações se encurvem a ti. Seu Senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, benditos sejam os que te abençoarem. Ele abençoou Jacó, pensando que estava abençoando Esaú, e a bênção que Deus tinha dito lá quando as crianças não tinham nascido ainda, que era de Jacó, ele aqui como que forçando a Deus, né? Dizendo: não, abençoado é o Esaú, ele que vai ser o Senhor e os outros vão servi-lo. Mas ele não sabia que, na verdade, ele estava abençoando, de fato, aquele que Deus escolhera, que era o Jacó. Versículo 30. Aconteceu que, acabando Isaque de abençoar Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua casa, e fez também ele um guisado saboroso. Trouxe a seu pai, disse a seu pai: Levanta-te, meu pai, come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? E ele disse: Eu sou teu filho, teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande, e disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe, e comi de tudo antes que tu viesses, e abençoei-o, e ele será bendito. Aqui, meus irmãos, é Isaque dizendo: ele será bendito. Deus já tinha dito. Eu tentei fazer o que
Deus não profetizou, não ordenou, e eu não consegui. O bendito é o que Deus escolheu. Quem é o bendito? Jacó. Não vai ser Esaú. Eu tentei fazer com que fosse Esaú, mas o bendito é o que Deus escolhe, é Jacó. Versículo 34. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado e disse ao seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: veio teu irmão com sutileza, tomou a tua bênção. Então disse ele: não é seu nome justamente chamado Jacó? Porque Jacó pode ser considerado ter relação com enganador, né? Então ele diz aqui: tanto que já 2 vezes me enganou, a minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E perguntou: não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção? Então respondeu Isaque a Esaú e disse: eis que eu tenho posto por Senhor sobre ti. Vocês estão entendendo? Quem é que vai ser servo de quem? Esaú seria servo de Jacó, né? Ele tentou fazer por vontade dele, contrário àquilo que já estava lá no oráculo, né, na profecia, mas aqui teve jeito, cumpriu-se a vontade de Deus. Então respondeu Isaque: eis que eu tenho posto por Senhor sobre ti todos os seus irmãos, lhe tenho dado por servos, e de trigo de mosto tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora, meu filho? E disse Esaú seu pai: tens uma só bênção, meu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. E aqui Hebreus diz que esse choro, irmãos, é um choro de um ímpio, é um choro porque perdeu aquela bênção ali, mas na verdade não se arrepende verdadeiramente, porque Esaú só vivia pelos impulsos, né, pelos seus desejos imediatos. Então respondeu Isaque seu pai e disse: eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus, e pela tua espada viverás e a teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te assenhoreares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Aqui teve uma bênção meramente humana, vocês percebem? A bênção mesmo de Abraão era de Jacó. Essa bênção que eu digo humana é bênção também de Deus, mas é uma bênção apenas em relação às coisas desta vida aqui. Esaú odiou Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse em seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei Jacó meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, e ela mandou chamar Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz e levanta-te, acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão e se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei trazer-te de lá, porque seria eu desfilhada também de vós ambos no mesmo dia. E disse Rebeca a Isaque: enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são das filhas desta terra, para que me servirá a vida? Irmãos, Rebeca sabia da profecia, mas ela não confiou no Senhor. A intenção dela era boa, entendeu? Mas ela não confiou no Senhor. Então, aqui o que ela fez foi condenável, foi mentiroso, enganou, mentiu. Todavia, nós podemos notar o seguinte: Deus cumpre o seu decreto até pelo pecado dos homens. Não é que Deus aprove o pecado, mas é que nem o pecado atrapalha os desígnios de Deus. Bom, eu não tenho tempo para falar disso agora, mas eu queria que vocês pensassem nisso, porque o abençoado tinha que ser mesmo Jacó. Mas vamos lá. Ela quer salvar a vida agora do Jacó, ela criou um problema na família, um irmão quer matar o outro, um filho quer matar outro filho, então ela sabe também que ele deve tomar uma mulher, mas não uma mulher pagã, mas uma mulher da sua própria família. Então ela diz, fala para Isaque e diz: manda Jacó para lá. E nisso ela salva a vida do Jacó, até que passe então a ira, né, de Esaú, e dá salva com a bênção do pai Isaque. Só que nunca mais ela vai ver o Jacó. Nunca mais. Tem esse lado bastante triste da história, né? Que ela
sofreu por causa do seu pecado também. Vamos ler o 28, meus irmãos, e aqui nós encerramos hoje. Isaac chamou a Jacó, e abençoou e ordenou-lhe, e disse-lhe: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão a ti e a tua descendência contigo, para que em herança possuas a terra das tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Assim despediu Isaac a Jacó, o qual se foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar mulher dali para si, e abençoando-lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e se fora a Padã-Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram mais aos olhos de Isaac seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além de suas mulheres, a Malate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmão de Nabaiote. Então temos aqui o envio de Jacó para tomar uma mulher que era dentro da vontade de Deus e não uma cananeia pagã, como eu já expliquei para os irmãos. Isaac aqui abençoa Abraão, aliás, abençoa Jacó. Ismael, então, o Esaú vai tomar mais duas esposas, né, para si mulher, além das suas mulheres, Amalate, filha de Abraão, irmão de Nabaiote, como que tentando agradar o pai, né? Uma filha de Ismael. Versículo 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. Isso aqui eu acho muito lindo, meus irmãos. Mas vamos ler aqui. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. E acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Jacó está peregrinando sozinho, e ele devia estar com medo, preocupado, não sabia o que ia acontecer. E aqui nós vemos a graça de Deus, irmãos. Ele não pediu isso, ele não orou por isso, ele dormiu ali, e Deus se revela a ele, porque ele tinha sido escolhido como aquele através de quem o Senhor iria cumprir os seus propósitos. E Deus consola Jacó, Deus diz que estará com ele, Deus diz que vai fazer dele uma grande descendência. Aqui está a promessa do Evangelho. E ele, nisso que ele está ouvindo a voz de Deus, tem a questão da escada, que eu já disse para vocês, que Jesus diz que a escada, mostra que a escada é Ele mesmo. Então aqui tem a promessa, na verdade, de que viria o Senhor Jesus, que ligaria a terra com o céu pelo seu sacrifício e que espalharia o seu Evangelho, fazendo com que muita gente de todas as nações fossem congregadas em torno da verdade em Cristo Jesus. E quando Jacó teve essa revelação, como vários homens da Bíblia, irmãos, se Deus quiser nós vamos ler nas Escrituras, ele teme ao Senhor. E ele então, o que ele faz? Versículo 18, levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e pôs por uma coluna, derramou azeite em cima dela, ou seja, fez um culto ao Senhor, e chamou o nome daquele lugar Betel, o nome porém daquela cidade era Luz, e Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então ele diz aqui, né? Ele teme a Deus,
e ele faz um voto com Deus. E aqui não é uma negociata não, viu, irmãos? Aqui é a resposta de alguém que conheceu a Deus e que se compromete com o Senhor, crendo que Deus há de cumprir essas promessas. E ele fala aqui, irmãos, então, que se o Senhor, então, cumprindo as suas promessas, ele terá o Senhor por seu Deus, e tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Veja que o dízimo não é dar para Deus, né? Mas é devolver para Deus. E uma expressão de louvor também, o dízimo aparece aqui, mas não somente o dízimo mesmo, mas toda a nossa vida deve ser uma expressão de louvor e de gratidão a esse Deus Todo-Poderoso. Eu queria encerrar então, irmãos, pontuando aqui para vocês, especialmente, que vocês não esquecessem disso, que Deus está movendo a família dos patriarcas, escolhendo algumas pessoas, para que através dessas pessoas ele trouxesse o filho dele, e que a salvação realmente é pela graça, porque Jacó não merece nada, Rebeca não merece nada, mas eles são salvos pela graça. E não esqueçamos do mau exemplo de Esaú. Não troque as bênçãos de Deus por um prato de lentilhas. Tá? Cristo, irmãos, é mais importante que tudo. Bom, então vamos olhar para Cristo, vamos seguir Cristo até o final, perseverando com a fé. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos abençoe, a sua palavra aplique no nosso coração, na nossa alma. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque nós podemos hoje, Senhor, por sua grande misericórdia, ler mais uma vez a Escritura, meditar nela, e que o Espírito Santo, ele aplique a nossa alma, Senhor. Lemos rapidamente, mas que conseguimos compreender, entender, que o Espírito Santo nos ensinou hoje à noite. Pedimos que creiamos e sejamos grandemente edificados, Senhor. Em Cristo Jesus, nós pedimos que nos anime por esses exemplos dessas pessoas imperfeitas nos que o Senhor salvou e que criam em Ti, mesmo nas suas imperfeições. Que nós possamos olhar somente para Cristo, firmar nossa fé nele, e nos guarde também, Senhor, do mau exemplo de Esaú, que trocou as bênçãos por um prato de lentilhas. Que esse exemplo fique na nossa mente, para que nós não troquemos o que o Evangelho está nos dando, a verdade da graça, pelas coisas tolas, passageiras deste mundo. Em nome de Cristo oramos, Pai. Amém.